Saúde em Foco, com Luiz Fernando Correia. Oferecimento Prevent Senior. A saúde pode ser mais humana. Oi, doutor. Boa tarde. Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Muniz. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, doutor. Bom, a gente vai voltar a falar sobre sarampo. É inacreditável, né, que a gente esteja falando tanto sobre uma doença que já era para estar erradicada. A notícia mais recente é que o Canadá perdeu o status de país livre do sarampo depois de quase 30 anos. E essa notícia vem na véspera da temporada de fim/começo de ano, né, doutor? É preocupante? É sim, Tatiana, porque é época das viagens, né? E a gente tem um grande surto de sarampo acontecendo no Canadá, com mais de 5 mil casos. A gente tem um grande surto de sarampo acontecendo na região sudoeste dos Estados Unidos, a partir do Texas, mas se espalhando para outros lugares também, com mais de 2 mil casos. Então, é importante para quem for viajar pensar nisso. Não só no sarampo, mas é muito importante agora que as pessoas estão programando as suas viagens, né? Geralmente a partir de janeiro, né? Mas alguns até viajam ainda em dezembro. É hora de checar a sua carteira de vacinação, é agora. Tá? Agora que eu digo é essa semana. Por quê? Porque você pode precisar reforçar uma vacina, pode precisar que seus filhos sejam vacinados. De repente, para o lugar que você vai viajar, Tatiana, tem uma exigência especial de uma vacina, por exemplo, febre amarela para alguns países. Então é muito importante que a sua caderneta de vacinação esteja em dia. É importante que você consulte, de repente, se você está em dúvida se o lugar é um lugar um pouco, não é comum a viagem, ou é uma coisa que, enfim, habitualmente não está no radar de todo mundo, né? Consultar um serviço de medicina do viajante, a Fiocruz no Rio de Janeiro tem um, mas pode ser consultado pela internet, enfim, com recomendações de vacinação. Eu fui conversar com um amigo meu, com o Dr. Hélio Margarino Torres, que é o diretor técnico do Richer, que tem uma área de vacinas, que é o seguinte, eu perguntei para ele, qual é o calendário básico para as pessoas se preocuparem? Ver se a tríplice viral, que é a vacina do sarampo está incluída, né? Sarampo, cachumba e rubéola, esteja em dia. Principalmente para as crianças, porque pessoas estão viajando para áreas turísticas, aonde outras pessoas se juntam. Não é só você que está indo para esse lugar, né? Se é turismo, muita gente pode estar indo a partir de outro lugar e a gente tem, como eu falei, um grande surto de sarampo no Canadá, um grande surto de sarampo em áreas dos Estados Unidos. Na Europa tem sido fonte de surtos de sarampo frequentes, então essas pessoas podem se juntar a você num lugar turístico. Então é importante que você e seus filhos sejam vacinados se for o caso. Febre amarela. Existem destinos que têm risco de transmissão maior, aí você vai checar com o seu agente de viagem, ou mesmo se você programou sozinho, dá uma checada na sua pesquisa se existe risco de febre amarela nesse local. E essa vacina tem que ser aplicada, pelo menos no caso da febre amarela, no mínimo 10 dias antes da viagem. Existem locais no mundo ainda que exigem o registro oficial de vacinação, a antiga caderneta amarela, né, que a gente chamava, que era a caderneta era amarelinha mesmo. Você tinha que andar com ela grudada no passaporte. Você pode emitir esse certificado no Brasil hoje em dia através do site da Anvisa, para você ter esse documento, eventualmente local que você vai fazer a viagem, ou até mesmo, lembrar que, às vezes, conexões em alguns determinados lugares podem exigir a vacinação da febre amarela. Então, é importante estar com ela em dia. Quem vai viajar, principalmente para fazer turismo de aventura ou coisa parecida, onde você pode estar exposto a um risco maior de exposição ao vírus hepatite A pela água ou alimentos contaminados, é muito importante saber se você está protegido da hepatite A e B. E essas vacinas, por exemplo, o esquema habitual é de 3 doses, sendo que a vacina, o reforço com 1 mês depois e outro com 6 meses. Então ainda dá tempo de você fazer essa vacinação, se for o caso, segundo o Dr. Hélio. As meningites, meningocócica ACWY, que é a vacinação, é a vacina de um tipo, e a outra, que é a meningocócica B, é importante para quem vai fazer, principalmente para os jovens e adolescentes,
que vão fazer intercâmbios, que vão viajar em cruzeiros, que vão participar de eventos esportivos ou eventos acadêmicos, onde muitas pessoas vão se juntar e vão habitualmente ficar dormindo mais próximos, com um dormitório compartilhado, coisa parecida. A vacina da influenza, da gripe, né? Lembrar que o hemisfério norte, principalmente, está começando uma temporada de gripe que promete ser uma temporada bastante intensa. No Japão, o Japão vem enfrentando um enorme surto de gripe com o início da temporada. Surpreendentemente, o número de casos é muito alto para esse ano. E atualizar a vacina da Covid, né, gente? Não vamos esquecer que a circulação da versão atual do SARS-CoV-2 não acabou, né? Ele está circulando Bem por aí. lembrado, bem lembrado. E lembrar sempre, saber se a sua vacinação do tétano está em dia, porque ninguém está livre de sofrer um pequeno acidente em algum lugar, e correr risco à toa. E, obviamente, a vacinação da polio, principalmente para as crianças, porque existem áreas onde existe circulação do vírus da polio. O doutor Hélio me passou essa listinha e eu estou passando aqui para os nossos ouvintes, porque são cuidados que a gente tem que tomar sempre, no dia a dia. Mas para a viagem especificamente, a hora é essa, viu, Tati? Porque você tem aí no máximo um mês para você tomar a vacina e ficar com a vacina em dia, né? O doutor mencionou centros de viajante no Rio de Janeiro. Eu queria também contar que em São Paulo a dica independentemente de onde a pessoa estiver, buscar se tem esses lugares. Eu fui anos atrás, no da Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, doutor, antes de uma viagem para a China. Como era um lugar muito diferente, você chega lá, diz para onde você vai, quando e eles já te dão toda a orientação, aplicam lá se for o caso. É a coisa mais prática que tem, é um jeito de tirar do papel essa dica do doutor. Boa. Também, muito fácil. Boa. Os serviços universitários, Muniz, geralmente tem esse departamento, né? As universidades, os hospitais universitários têm esse departamento para você procurar. Pode ser uma dica que, se você não conseguir resolver via online, seja no Hospital das Clínicas em São Paulo, seja lá na Fiocruz. Sim. Então é importante, sim. Não é uma coisa comum aqui no Brasil a gente fazer isso, mas é uma dica importante, porque a pessoa se programou para aproveitar as férias e voltar com a doença na história. Não vale a pena, né? Não dá. Fora que, se você sabe que você precisa atualizar uma vacina e você vai ao posto, você já pode atualizar todas, porque, né, com certeza, vai ter ali no seu cadastro o que é que está atual e o que é que está desatualizado para você. Enfim, quando fui tomar uma de Covid, tomei todas as que faltavam já. Hoje a gente tem isso no aplicativo do SUS, né? Isso. No e-SUS você tem lá, no SUS Digital você tem lá a sua caderneta de vacinação digital com esse registro. Isso é importante. E olha, para a gente poder dar uma esnobada no resto do mundo, né? No mundo inteiro não tem isso não, viu, gente? Estados Unidos não tem cadastro digital de vacina não, sabe? É no papel ainda. É só o SUS. Só o SUS é que só tem. Só o SUS faz isso. A gente precisa, né, glorificar o SUS sempre que tivermos oportunidade. Obrigada, doutor, por hoje. Até terça-feira. Até terça. Aproveitem bem o final de semana, gente.